Olá pessoal, tudo bem com vocês? Jorge na área. E aqui eu trago uma questão do Banco do Brasil. Bem, e o que diz essa questão? Diz o seguinte: uma linha de produção de 100 operários funciona 12 horas por dia, 5 dias por semana. A direção da empresa resolve diminuir o número de empregados em 20% e aplicar à semana de trabalho mais um dia. Para que a produção seja mantida, a jornada diária passará a ser de. E aqui ele nos fornece 5 alternativas. Pessoal, isso é uma típica questão de regra de 3 composta. Tá ok? Eu achei por bem, inclusive, colocar aqui em cima. É uma questão que é rápida, vocês verão. Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que fazer vamos colocar os dados referentes às grandezas que foram falados aqui nessa primeira frase. Vamos iniciar. Então, quais são as grandezas que envolvem essa questão? Bem, número de operários, horas por dia e número de dias. Então, vamos colocá-la aqui. Então, número de operários, ou você poderia colocar somente operários, se quisesse. Horas por dia, que eu abreviei assim. E vou colocar um pouquinho para cá. E número de dias. Certo? Muito bem. Então, já identificamos as 3 grandezas da questão. Após isso, vamos colocar os dados, as informações que foram prestadas no enunciado. Bem, uma linha de produção de 100 operários, ou seja, o número de operários inicial é 100. Então, vamos colocar aqui embaixo de número de operários, vamos colocar o número 100. Tudo bem? Funciona 12 horas por dia, ou seja, esses 100 operários funcionam 12 horas por dia, então na mesma linha aqui do 100, na grandeza horas por dia, vou colocar o quê? 12. Repetindo, 100 operários funciona, na verdade seria funcionam, né? 12 horas por dia. 5 dias por semana. Se é 100 operários, funcionam 12 horas por dia, 5 dias por semana. Ou seja, nessa mesma linha, eu vou colocar aqui na grandeza número de dias, 5 dias por semana. Tudo bem? Continuando. A direção da empresa resolve diminuir o número de empregados em 20%. Ora, qual é o número inicial de operários? É 100. Se ele resolve diminuir em 20%, ele vai diminuir o quê? 100 menos 20. Por quê? Porque 20% de 100% é 20. Então vai ficar 100 menos 20. Então o número de operários passará a ser de 80. Certo? Além disso, o que ele fala? Ele aplicará a semana de trabalho mais um dia, ou seja, o número de dias da semana, que era de 5, terá o acréscimo de um dia, ou seja, passará de 5 para 6 dias. É isso que ele quer dizer na questão. Aí ele pergunta, para que a produção seja mantida, a jornada diária, ou seja, o número de horas por dia, passará a ser de, essa aqui será o quê? A nossa incógnita. Ele quer saber o seguinte, você diminuiu o número de operários, mas aumentou o número de dias de trabalho? Quantas horas por dia esses operários terão que trabalhar para que a produção seja mantida? É isso que ele quer. Montamos aqui o nosso esquema. Um outro passo importante aqui a ser dado é esse aqui. Faça o seguinte. Pegue o x, que é exatamente a incógnita, é o valor que nós queremos descobrir no problema. Faça assim, x igual a... Trace aqui, coloque aqui um tracinho de fração. E você vai escrever a incógnita x igual a fração que tem como numerador o outro valor correspondente da grandeza na qual está a incógnita. Qual é a grandeza que é correspondente ao x aqui, onde está a incógnita? Onde está o x? É o 12. Veja, o x, a grandeza dele é horas por dia. O 12 também.
Ele está incluído aqui na grandeza horas por dia. Então, você faz x igual a tracinho de fração, 12. Ou seja, o x está no numerador, porque aqui é como se fosse 1 aqui embaixo. O 12 também ficará no numerador da fração. Ok? Então, eu coloquei no numerador da fração, separado aqui pelo igual, obviamente, os correspondentes à grandeza que é incógnita, que é horas por dia. Certo? É um outro passo aqui importante. Agora, vamos comparar a grandeza horas por dia, a qual tem a minha incógnita, a qual quero descobrir, separadamente com as outras grandezas, para ver se são diretamente ou inversamente proporcionais. Bem, eu vou comparar inicialmente a grandeza horas por dia com a grandeza número de operários. Pensem comigo. Se eu aumentar a quantidade de horas dia, o que vai acontecer com o número de operários? Bem, se eu aumentar a grandeza horas por dia, a grandeza número de operários, ela terá que aumentar. Não é verdade? Logo, as grandezas horas por dia e número de operários são grandezas diretamente proporcionais, as quais eu sinalizo por essa setinha para cima. Significa que são grandezas diretamente proporcionais. Ora, se aumentando um aqui, o outro vai ter que aumentar, logo o maior valor de número de operários, que é 100, que é o maior valor. Se isso aqui vai aumentar, e vai aumentar realmente de acordo com a resposta, se isso aqui aumentar, isso aqui também tem que aumentar, logo o maior valor de número de operários tem que vir para o numerador. Então aqui você vai ter 12 vezes 100. Repetindo, se você aumenta o número de horas por dia, o número de operários vai ter que aumentar. Logo, são grandezas diretamente proporcionais. Logo, o maior valor, que é 100, vem para o numerador. Consequentemente, o menor valor vai para o denominador. Ok? Agora vamos comparar as grandezas horas por dia e a grandeza número de dias. Ora, se eu aumentar a quantidade de horas por dia, e que vai aumentar, vejam aqui na resposta, realmente vai aumentar. Se eu aumentar a quantidade de horas por dia, o que vai acontecer com o meu número de dias? Ele vai diminuir. Isso é lógico. Se eu estou trabalhando mais horas por dia em algum empreendimento, em alguma coisa, a tendência, ou a lógica é que a quantidade de dias diminua. Logo, as grandezas horas por dia e número de dias são grandezas inversamente proporcionais, a qual eu simbolizo por essa setinha voltada para baixo. Ora, se aqui você vai ter uma diminuição do número de dias e não aumento do número de dias, então o número 5, que é o menor valor, virá para o denominador. Então ele põe aqui para o numerador. Consequentemente, 6, que é o maior valor, vai para o denominador. Repetindo, horas por dia e número de dias são grandezas inversamente proporcionais. Se eu aumentar as horas por dia, a quantidade de horas por dia, o número de dias terá que diminuir. Se tem que diminuir, então, o menor valor aqui, ele vem para o numerador. E o maior valor, consequentemente, vem para o denominador. E a questão, pessoal, acabou. Agora é só efetuar as simplificações necessárias, mas se você quiser fazer a multiplicação, pode fazer, é com você. X vai ser igual a 6.000 dividido por 480. Se você dividir isso aqui, você terá x igual a 12,5 horas. Bem, 12,5 eu posso desmembrar na sua parte inteira e na sua parte decimal. Então eu terei x igual a 12 horas mais 0,5 hora. 0,5 hora é meia hora. Na verdade, meia hora equivale a quanto? 30 minutos. Logo, o tempo necessário para que a produção seja mantida será de 12 horas e 30 minutos. Ou seja, esse será o novo tempo necessário para isso. Resumindo,
Se 100 operários faziam 12 horas por dia em 5 dias, 80 operários farão em 12 horas e 30 minutos em 6 dias. Ou seja, a resposta à questão é a letra B de bissetriz. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado por terem visto o vídeo até agora. Se vocês gostaram, poxa, compartilhem com seus amigos, seus familiares, tá certo? Deixa aí o seu gostei. E se inscrevam no canal Jorge na Área, para que eu possa cada vez mais me sentir motivado a produzir conteúdos, tá bom, pessoal? No mais, nos vemos num próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fui!